Olá, sexto ano! Vamos iniciar uma aula de língua portuguesa? Bom, na última aula nós encerramos o capítulo 5 do nosso livro didático. Nós terminamos de falar sobre os ditongos abertos, nós falamos sobre o uso das aspas, falamos sobre as comparações, o superlativo, não é verdade? E agora nós vamos começar a falar sobre os poemas. Eu adoro falar de poemas, é um dos meus gêneros literários favoritos. E aqui no capítulo 6, nós vamos falar especificamente dos poemas concretos. Então, primeira coisa, você sabe qual a diferença entre um poema e uma poesia? Bom, muita gente não sabe a diferença, mas o poema é o texto escrito, como a gente vê aqui na página 52. Olha, isso é um poema. Agora, a poesia é o que sai desse texto, né? É o que a gente sente, é o que flui, é o que faz esse texto ser tão bonito, né? Isso é a poesia, tá? É o sentimento, é como que a gente fala? A musicalidade, tudo isso é a poesia que sai desse poema, tá bom? Então, o poema é esse texto que está escrito aqui e nós vamos estudar os poemas, beleza? Bom, o que é o poema concreto? Um poema concreto é o poema que tem o formato de alguma coisa. Por exemplo, esse poema mesmo da página 52 é um poema que fala de pássaros. E a gente vê essas palavras todas soltinhas assim na página que indicam, simbolizam, representam os pássaros voando no céu. Esse fundo laranja é como se fosse o entardecer, né? Outro poema concreto que nós temos aqui no nosso livro é esse poema da página 54, sobre o Cristo Redentor, olha. E ele tem o mesmo formato do Cristo Redentor que a gente vê aqui, olha, na página 55, olha só. Então, os poemas concretos são esse tipo de poema que tem formatos, o formato deles simboliza alguma coisa. Tem outro exemplo aqui num livro de um poema que se chama Jacaré Letrado. E olha o formato desse poema. É o formato de um jacaré. Então, o poema concreto é isso. É um poema que tem um formato. Bom, vocês vão ler esses poemas e vão responder as questões, os exercícios que são propostos aí nas páginas. O que a gente precisa saber sobre um poema? O poema, ele pode ou não ter rimas, tá? Não é obrigatório um poema ter rimas. No entanto, o poema, ele é sempre dividido em versos e estrofes. O que são os versos? Os versos são as frasezinhas e as estrofes são os conjuntos de versos, ok? Então, por exemplo, lá no final, na página 64, nós temos aqui um soneto, olha. Uma estrofe é esse conjunto aqui e um verso é cada linha, ok? Então, cada linhazinha a gente chama de verso e cada conjunto de linhas é uma estrofe. Tudo bem? Bom, sabendo disso, nós precisamos falar do soneto, que está lá na página 64. O soneto é um tipo de poema que tem uma estrutura fixa. O soneto sempre tem
14 versos, tá? Então, ele vai ter 14 linhazinhas, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Como que essas linhas são divididas? 2 versos têm 4, duas estrofes têm 4 versos e 2 estrofes têm 3 versos. Todo soneto é assim. Então, todo poema que é dividido dessa forma, 4 estrofes, sendo que 2 estrofes têm 4 versos e 2 estrofes têm 3 versos, ele é chamado de soneto, tá? Além disso, eu ainda preciso falar da metáfora, que é uma figura de linguagem muito utilizada nos poemas. A metáfora é uma relação estabelecida entre dois elementos. Então, quando eu falo assim, João é forte como um touro, eu estou estabelecendo uma comparação entre João, a força de João, e a força do touro, não é verdade? João é forte como um touro. Isso é uma metáfora. João é um touro? Ele não é, mas eu estou falando que ele é forte como um touro. Isso é uma metáfora. Então, se eu falo assim que o poema são pássaros, por exemplo, eu estou usando uma metáfora para descrever esse poema. Por quê? As palavras são pássaros, as palavras voam, os poemas voam? Não, né? Eles têm bicos, eles têm asas? Não. Mas é uma metáfora, uma figura de linguagem para descrever o poema. Dentro de um poema, nós vamos encontrar muitas metáforas para descrever o amor, a vida, né? As relações entre as pessoas. Tudo bem? Podem fazer os exercícios do capítulo 6, que é um capítulo bem curtinho, sobre o conteúdo relacionado aos poemas. Combinado? Bons estudos! Se preparem para a prova bimestral. Essa é a nossa última videoaula antes da prova bimestral. Também preciso falar do último cronograma que foi agora, com questionário sobre os livros do projeto de leitura. Se você não comprou seu livro ainda do projeto de leitura, você precisa escolher um dos livros da lista, que foi enviado um bilhete, tá? Se você não recebeu, manda um WhatsApp para a escola perguntando sobre o bilhete do projeto de leitura, para você poder escolher o seu livro e responder ao questionário, combinado? O primeiro questionário, que é para este cronograma de agora, que é o último cronograma deste bimestre, valendo ponto para este bimestre, é sobre a capa do livro, o autor do livro. Então você não precisa ter o livro em mãos para responder a este questionário. Você pode jogar no Google o título do questionário e o título do livro e as perguntas olhando a imagem do livro lá no computador mesmo, não tem problema, tá? Depois, durante as férias, a sua família compra o livro e o questionário 2 já foi também para vocês irem lendo o livro durante as férias e responder esse questionário, porque ele vale ponto já para o terceiro bimestre, combinado? Então, ó, questionário 1, esse bimestre 2, tá? Valendo ponto para agora. Online, a capa do livro online, respondam o questionário 1, combinado? Valendo pontos para esse bimestre, segundo bimestre. Escolham o livro. Se você ainda não sabe quais são as opções de livro, manda um WhatsApp para a escola perguntando. O questionário 2 é para o
próximo bimestre, lá para agosto, ok? Mas a professora já enviou porque a professora é desesperada, tá bom? E aí dá tempo da sua família comprar o livro, se precisar comprar online, dá tempo de chegar e tudo mais, e você começar a leitura do livro e responder o questionário até chegar a agosto. Combinado? Bons estudos, preparem-se para as provas bimestrais, ok? E até a nossa próxima aula, que eu não sei quando vai ser, mas eu já estou morrendo de saudade de todos. Tchauzinho!